Muito boa tarde. Vamos chegando, como estão vocês? Por aqui em São Vicente, São Paulo. Temos chuva, uma inversão de tempo grande. Mas nada é empecilho, nada é realmente impeditivo para uma alma de boa vontade. Sim, nos é inalcançável a condição de seres de luz, de legítimos cooperadores com almas como Chico Xavier. Ainda não estamos no estágio de cooperadores desses espíritos, pelo menos não de cooperadores conscientes, mas colocamos-nos a caminho, colocamos-nos à disposição. Fazei, Senhor, de todos nós instrumentos de sua paz. Que assim seja para vocês e para mim, hoje e sempre. É sobre essa condição da incompletude, da ignorância, da doença, da sombra. Qual a atitude nossa diante das sombras em geral, da ignorância em particular? O que podemos depreender da resposta de Emmanuel, espírito, instrutor de Chico Xavier, quando colhido por uma pergunta que ele não tem condições de responder? Então estamos estudando a partir do livro O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, 411 perguntas e respostas, organizada em ciência, filosofia e religião, e no campo da ciência, hoje apresenta-se uma pergunta que Emmanuel não tem condições de responder. E nós usaremos essa pergunta e essa resposta como uma reflexão para todos nós a respeito da nossa incompletude, da nossa ignorância, da nossa doença, das nossas sombras. Como lidar com as nossas sombras? Como pode um instrutor lidar com a sua ignorância? Uma pessoa desarmonizada lidar com a sua doença? O ser humano, a criatura de Deus, lidar com a sua incompletude. Vamos lá? A pergunta 87 é: de onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? A pergunta compõe um cenário. Na Via Láctea, ou no processo de formação da Via Láctea, no processo de formação do sistema solar, é lançada, é originado o planeta Terra. No vácuo, no nada, ou mesmo no que hoje a ciência considera como a matéria escura, que substitui essa noção de vácuo, de nada, ou seja, onde a ciência via nada, hoje vê matéria escura. Como nesse ambiente foi formada a Terra? A resposta de Emmanuel é: sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceram ao sopro gerador da vida oriundo do Todo-Poderoso. Sabe Emmanuel que tudo parte de Deus. Que qualquer aglutinação molecular tem como ponto de partida Deus. Contudo, achamo-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada,
cabendo-nos louvar e buscar, pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento, o seu divino autor. Então, Emmanuel reconheceu dentro da questão o que ele sabe e ofereceu. O que tenho a vos oferecer é isso. Então, Emmanuel sabe e nos oferece esse conhecimento que tudo que é criado, tudo que existe na matéria, parte de uma mente. Tudo que é matéria parte do espírito, tudo que é do espírito parte da mente. E no caso da Terra, a sua existência está condicionada a uma ideia. Antes da Terra existir, ela foi uma ideia na mente de Jesus Cristo. Então sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceram ao sopro gerador da vida oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Então a matéria é a respiração de Deus. E os seus prepostos, os seus cristos planetários, tomam esse sopro de Deus, tomam essa matéria e moldam-na segundo o plano que existe em suas mentes. Oferece-nos Emmanuel o que ele sabe e apresenta-nos o que ele não sabe. Consciente da sua ignorância, sem disfarçar, como muitos de nós fazemos quando somos pegos na nossa incompletude. O disfarce, a fuga, a negação da nossa sombra é a pior atitude. Bem-aventurado aquele que não nega e que se dispõe ao aprendizado. Para alguém realmente se dispor ao aprendizado, é condição essencial admitir a sua incompletude. Como Sócrates disse, só sei que nada sei. Como Jesus que disse, bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Como um alcoólico que só começa o seu processo terapêutico quando admite a sua sombra. E isso é muito claro. Quem não tem problema não tem solução. Só começamos a ter soluções para os nossos problemas quando os admitimos, é claro. Nós também precisamos espelhar essa atitude. A importância da humildade. Todos os verdadeiros líderes espirituais que passaram pela Terra passaram na condição de humildes. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Jesus disse que o maior entre os nascidos de mulher era João Batista, que vivia no deserto, vestido com peles de carneiros, comendo gafanhotos e mel de abelhas. Siddhartha Gautama, o Buda, largou uma vida de todos os confortos, poderes, para viver como um andarilho na Ásia. Francisco de Assis, filho de um rico comerciante, largou tudo para ser um pobrezinho, batendo de porta em porta, pedindo ajuda para suas realizações. Será coincidência que Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier sejam espíritos que exemplificaram a simplicidade e a humildade? Não acreditamos nisso. Sócrates, que dizia, eu só sei que nada sei, também vivia numa condição socioeconômica frágil, difícil. Por onde você olhar, haverá essa intersecção, essa convergência entre os espíritos de luz. Analise isso. Se a humildade não é uma ferramenta fundamental. E concluindo que é, por que tão poucos fazem promessas, fazem votos
tem foco para sua evolução nessa chave fundamental da humildade. Será que não vem daí os nossos problemas? Os espíritos falam que sim, que a origem de todos os males humanos vem do orgulho e do egoísmo, ou seja, da falta de humildade. Para nós que estamos na escola, quando tantos espíritos já passaram de ano, estamos no final do ciclo, ainda em sala de aula, como uma última chance, para nós é preciosa essa reflexão. Aceitemos a importância da humildade para a nossa evolução. É imprescindível. Nesse mundo de prepotências, de arrogâncias, de imposições, de manipulações, de fake news, de polarizações, de donos da verdade por toda parte, de juízes por toda parte, como é preciosa a lição da humildade. Um copo cheio até a borda pode ser um símbolo interessante da autossuficiência. Nesse copo cheio até a borda, nada mais se pode acrescentar, nada mais pode ser melhorado. Uma gota que seja despejada sobre ele fará sair uma gota, pelo menos. Que assim não seja conosco, que nós reconheçamos nossas sombras, nossos vazios, nossas incompletudes, e assim abertos ao bem, a aquisições, a avanços, a aprendizados e a curas, avancemos. Vejam vocês a importância dessa lição. O que deve fazer um professor quando lhe é feita uma pergunta cuja resposta ele não sabe? O que deve fazer um ser humano quando recebe um diagnóstico de uma doença? O que deve fazer uma criatura de Deus diante da dor, em geral? É o nosso momento crítico. Geralmente saímos de um extremo, a arrogância, a autossuficiência, a prepotência, para o outro extremo, da desvalia, da falta de amor próprio, da falta de confiança. Nenhum dos dois extremos, é claro, é bom. Começamos a nossa cura admitindo as nossas sombras e buscando a cura, buscando a luz. Tenhamos essa ação positiva, corajosa, lúcida. Admitamos nossos problemas e nos observemos. São duas ferramentas fundamentais. A primeira, libertadora, chave de toda a evolução, de todo aprendizado, de toda a cura, é a humildade. Depois, precisamos desenvolver a capacidade de nos auto-observar, como na pergunta e na resposta 919 de O Livro dos Espíritos, resposta de Santo Agostinho, que ele nos dá essa receita que é também convergente com as orientações psicológicas, capacidade de se auto-observar. Jesus falava, vigiai e orai. Precisamos o tempo todo adquirir a capacidade de perceber, de nos orientar, de refletir sobre o momento em que estamos, a atitude com a qual o vivemos. Ah, mas não precisamos forçar, aparentar, arrogar a virtude quando não possuímos? Claro que não. Muito pelo contrário. A arrogância de virtude, que Jesus tanto condenou
no seu discurso contra os escribas e fariseus, dizendo que eles eram sepulcros caiados, túmulos pintados de branco, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão? Que os escribas e fariseus colocavam no ombro dos outros tarefas e virtudes que eles mesmos não tinham alcançado? A hipocrisia, a falsidade. Não. Humildade, autoobservação e especialmente naqueles pontos, naqueles campos que nós temos consciência que estão nossas fraquezas. Um alcoólico que vá numa festa open bar precisa estar em permanente autoobservação, em permanente reflexão, vendo como reage dentro dele cada oferta de bebida alcoólica, cada odor, cada visão de uma bebida. Um sexólatra que vá numa festa onde a prática sexual é disseminada, uma pessoa que tenha compulsão por comida, que vá num rodízio. A condição é a humildade e a autoobservação. Você admite que tem uma sombra e a partir daí você se observa, se vigia e busca a oração, busca as formas de vibrar num nível superior. Veja se serve para você essas 3 lições: a humildade, a autoobservação e a oração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Receita que tem como pressuposto o reconhecimento das suas insuficiências, das suas sombras. O mestre nos chama à humildade. Os mestres nos conclamam à humildade. Aqui você tem Jesus, mas aqui embaixo você tem uma imagem de São Francisco. E não caberiam nesse espaço as representações de todos os mestres que nos ensinaram humildade. Reconheçamos nossas insuficiências. Proponhamos-nos a nos observar, a vigiar e a vibrar a cada vez que a nossa vigilância apontar o perigo, apontar uma fraqueza, apontar uma tendência para a recaída. No último ponto, que é o da oração, precisamos ampliar o conceito de oração, fugindo da coleção bonita, útil, das preces decoradas, que, porém, ditas apenas como palavras, nada alcançarão. Quando Jesus falou, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai, ele deixa claro que entre dizer e fazer há uma distância. Que a oração é preciosa, mas será toda a prática que elevar o seu padrão vibracional. Então você vigia, conhece e reconhece suas sombras. Vigia o ambiente, especialmente quando perceber dentro de si uma queda de vibração. E trabalha para elevar. Como? O que é oração? O que eleva a sua vibração? Isso é uma receita pessoal a partir do autoconhecimento. Para algumas pessoas, o que eleva a vibração será principalmente a arte. Quem canta seus males espanta. Dance. Ouça músicas. Veja obras de arte. Veja vídeos alentadores. Para outros, é contato com a natureza. Mar, abraçar árvores, contato com animais, com plantas. Para outros ainda,
a meditação, a oração, sempre que elas mobilizarem a sua subjetividade, o seu coração, a sua mente. São inúmeras as formas de oração. E elas são urgentemente necessárias para todo aquele que baixar a sua vibração. E perceber isso. Precisamos ter um alarme. E para termos esse alarme sobre a nossa baixa de vibração, é essencial entendermos os campos mais frágeis da nossa alma. Admitir as nossas sombras, perceber quando elas estão ameaçadas, quando nós estamos ameaçados por causa dessas sombras, e elevar nossa vibração pedindo ajuda, é a receita de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos nós que muitíssimo útil nesses tempos. Estude-se sempre. Localize sempre as suas sombras. Relacione as situações onde elas estão mais suscetíveis de nos afundar. Busque as boas vibrações e peça ajuda. Que assim seja com todos nós. Vamos ver os comentários dos amigos que estão conosco. André Santos, Adelaide Dias, Enirca Jazeira. As amigas dão boa noite a todos, saúdam a todos. É uma honra e uma alegria termos formado essa comunidade de amigos, amigas, interestimulando-nos e encorajando-nos a esse novo momento, a essa transição interior que é tão essencial para fazermos jus à transição planetária. O mundo muda. Passamos do império da dor, expiação e provas, para o império da boa vontade. Tenhamos dedicação à expansão da mente pela boa vontade. É o que Deus espera de todos nós. Paz e luz a todos vocês. Amanhã, domingo, estaremos às 17h30. Se nos for possível, não sei como estão as programações de Dia das Mães, espero que seja possível, estaremos juntos para uma reflexão especial sobre essa data. Um renascimento com Maria de Nazaré. Se for possível, maravilhoso. Se não for, hoje postaremos a nossa palestra feita em cima do Dia das Mães, na crise, na transição, na angústia que estamos vivendo. Fique alerta, acompanhe conosco e, se for possível, para vocês e para mim, amanhã, 17h30, estaremos juntos. Um grande abraço, paz e bem a todos, até amanhã.